Olá, queridos alunos! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre as vanguardas europeias. Você não pode perder essa aula. Bom, muito bem. As vanguardas europeias, elas vão ocorrer de 1880 até 1924. E na aula de hoje nós veremos o contexto europeu, que é o mesmo daquele contexto que nós vimos lá no realismo e naturalismo. Como as vanguardas europeias estão muito próximas desse período histórico e literário, nós vamos ter os mesmos acontecimentos que irão influenciá-las. Por exemplo, nós tínhamos naquele período o cientificismo, que trabalha com as tendências filosóficas, científicas, voltadas, para a valorização da ciência acima de tudo, da razão científica acima de tudo. E nesse contexto vão aparecer ali o marxismo, determinismo, dentre outras correntes que vão abordar a objetividade como uma marca. E dentro desse contexto cientificista, nós também teremos uma retomada dos valores subjetivos. Por quê? Porque diante deste império da ciência, nós também temos o outro lado que vai compor o ser humano, que é o lado da emoção, do sentimento, das impressões pessoais, que vão constituir as características subjetivas. E é nesse viés que as vanguardas começam a surgir. Mas nós veremos mais pontualmente essas e outras características logo mais. Adianto que na literatura nós temos a novela escrita por Franz Kafka em 1912 e publicada em 1915, chamada A Metamorfose. É uma obra curtinha, lembrando que a novela literária é diferente da novela televisiva, ela é uma narrativa, só que menor que o romance, ok? E essa novela vai contar a história do Gregor Samsa, é um personagem que acorda metamorfoseado em um inseto, muito parecido, pela descrição que ele faz, a uma barata. E essa obra, um tanto quanto surreal, vai marcar este período justamente porque há nela uma crítica muito grande frente ao capitalismo. Por quê? Porque ao se transformar num inseto, o Gregor não pode mais trabalhar e não pode sustentar sua família. E a partir de então ele vira um estorvo, um incômodo, porque ninguém quer ter um familiar metamorfoseado em um inseto. E ele passa a sofrer com a solidão, com o desprezo da família. E isso é uma espécie de metáfora justamente para mostrar que as pessoas teriam valor numa sociedade capitalista a partir do momento em que elas podem produzir. Quando não, elas deixam de ter valor e importância até mesmo dentro do seio familiar. Ainda neste contexto europeu, de vanguardas europeias, nós vamos ter a Belle Époque, que vai até 1914, que é aquele período entre guerras e que busca o desenvolvimento tecnológico. E também nós teremos as vanguardas europeias que vão se iniciar, conforme eu falei, em 1880. É importante a gente levar em consideração que as vanguardas europeias elas vão surgir para buscar romper aquele ideal de beleza que nós falamos lá no arcadismo, retomamos no parnasianismo. Que ideal de beleza é esse? É aquele que retoma a Grécia e Roma antigas, que propuseram como estética artística o belo, o racional e o perfeito. Essa idealização da arte, ela vem caminhando ao longo dos séculos, dos milênios, e até hoje ela é muito importante dentro do cenário artístico. Até o final do século XIX, o conceito de arte é estático, ele é fechado dentro deste ideal de belo, racional e perfeito. Quem produz uma arte que vá além dessa tríade que compõe o ideal artístico acaba ficando fora, relegado ao anonimato ou posto como um artista inferior. E é justamente com essa nova mudança de pensamento que o ideal artístico ele muda, justamente porque os artistas do período buscam mostrar que a expressão artística ela vai além daquilo que é belo, racional e perfeito. A expressão artística ela não deve estar fechada, encerrada a um ideal específico como esse. Dessa forma, eles vão propor a expressão artística que vai demonstrar também aquilo que não é belo, aquilo que não é racional, aquilo que foge à perfeição.
Então eles vão demonstrar sentimentos de tristeza, de agonia, vão também demonstrar outras passagens do ser humano que vão caminhar para além de um ideal de beleza, como nós vimos já na pintura realista naturalista. Além disso, a pintura impressionista, que nós também já vimos, ela já prenunciava algumas modificações. Ela já tirou o artista de dentro do seu ateliê, levando a pintura para os cenários naturais e mostrava a relevância das cores na pintura, muito além de cores harmoniosas, mas também cores vibrantes que vão dialogar com o tempo, com as estações do ano, com as horas, enfim. Então, as cores e a área externa, elementos que já demonstram uma tendência para romper com certos padrões artísticos. No Brasil, nessa aula, nós veremos alguns dos nossos artistas que foram influenciados pelas vanguardas europeias. Então, na medida que a aula for se dando, alguns desses pintores nacionais irão aparecer a partir das influências recebidas por essas estéticas. Então, vamos lá. E claro, nós veremos também questões do Enem, como que as vanguardas europeias vão aparecer no nosso caderno de linguagens. Mas para que nós comecemos a falar das vanguardas europeias, é importante entender o que significa a palavra vanguarda e o que significa arte de vanguarda. Vamos lá. Vanguarda significa algo que se localiza à frente, algo que inicia uma sequência. Em uma guerra, por exemplo, o primeiro pelotão, o pelotão que está à frente, é o pelotão de vanguarda. Tá, e a arte de vanguarda, como que ela se caracteriza? Nesse mesmo viés, é aquela arte que está à frente do seu tempo. Ela vai propor inovação artística de ideias, tendências, estéticas, opiniões, pontos de vista diferentes daqueles que estão vigorando num determinado momento histórico ou que já vigoraram. Isso significa que nós vamos ter ideias e perspectivas diferentes, muitas vezes à frente do tempo. E isso nem sempre é aceito em determinado momento histórico. Nós temos artistas que só foram reconhecidos um século depois e que em vida não chegou a ter sua fama ou conseguiu fazer venda, trabalhar, se sustentar pela arte. Então vamos ter em mente o seguinte: nós tínhamos até este momento histórico que a arte deveria ser bela, racional e perfeita. Ela era engessada, fechada nesse padrão. A arte que fugisse dessa estética não era considerada arte. Ainda hoje, nós temos uma mentalidade um tanto quanto nesse viés. Embora a gente já tenha aberto a nossa mente para muitas questões artísticas, nós ainda nos pegamos em vários momentos um tanto quanto tradicionais ou resistentes a algumas estéticas que são perturbadoras. E aí nós nos questionamos, será que a arte só serve para embelezar? Será que ela também não serve para criticar, questionar, colocar em dúvida, perturbar? Afinal, a arte teria alguma função específica? Nós sabemos que não tem, não há uma função específica para a arte. O que há é a sua expressão, seja ela dentro de um padrão aceitável, agradável ou não. O artista, neste momento, ele vai demonstrar a necessidade de expressar o seu interior. E esse interior pode não ser bonito, idealizado, racional e perfeito, porque é próprio do ser humano. A imperfeição, a subjetividade, o sonho, o onírico, enfim. Então, as vanguardas europeias vão se ocupar disso. Então vamos a elas. Quais são essas tendências artísticas que estão à frente, que vão propor novidades, rompendo com aquele presente, aquele momento histórico da arte? A primeira delas é o expressionismo, que se inicia em 1880. E conforme nós veremos, ela vai desenvolver aquela pintura naturalista e realista, mostrando a arte grotesca. Em seguida, nós teremos o fauvismo, de 1905, teremos o cubismo, 1907, o futurismo, de 1909, dadaísmo, de 1916 e o surrealismo, de 1924. Essas manifestações artísticas vão buscar desconstruir o que eu acabo de dizer para vocês, o ideal de beleza, razão e perfeição.
As vanguardas não vão levar esse ideal em consideração, muito pelo contrário, elas farão o possível para romper com esse ideal de arte. Então, a primeira manifestação vanguardista é de 1880, o expressionismo, e surge na Alemanha e tem o seu auge em 1910 a 1920. Quais são as características da arte expressionista? Ela busca, assim como todas as demais, a expressão da liberdade individual. Logo, o artista ou a artista poderiam expressar aquilo que lhes conviesse numa dada manifestação, em um quadro, em um desenho ou através da escrita, na literatura. Isso significa que o expressionismo busca abrir a sua expressão literária para o sujeito expor o que ele de fato sente, independente se aquilo vai agradar ou não os olhos, os ouvidos, né? Enfim. Nós temos nessa expressão atmosferas de escuridão, cores fortes e vibrantes. Temos também traços grossos e distorcidos. Logo, nós veremos alguns exemplos de telas expressionistas e vocês vão perceber que há a distorção do real, que é muito comum nas vanguardas europeias, justamente para não ser racional. Logo, a noção de realidade ela é diferente, ela vai além daquilo que a gente está acostumado como as cenas reais do nosso cotidiano. E também nós teremos aquela arte, seja escrita ou seja através das artes plásticas, com um tom desagradável, com um tom grosseiro. É aquela arte que, quando você está diante dela, você se sente incomodado, se sente reflexivo e até mesmo angustiado. Como exemplo, nós temos O Grito, de 1893, do pintor Edvard Munch. Percebam que, além de demonstrar uma cena pavorosa, conflituosa, nós temos também o interior do sujeito ali, porque é uma tela que demonstra uma pessoa internamente confusa, infeliz, sofrendo. Então essas são as marcas do impressionismo. Percebam as cores fortes, marcantes, né, na tela. Há então a manifestação do mundo em decadência, valoriza cenas que retratem a miséria, a pobreza, a solidão, a dor, a degradação do ser humano, etc. Assim como a arte naturalista, o expressionismo também demonstra a degradação do ser humano. Só que, diferentemente do naturalismo, o expressionismo busca mostrar também as sensações de tristeza do sujeito. Então, a dor, da solidão, da angústia, além da miséria e da pobreza, também vão aparecer ao longo da sua manifestação artística. Como exemplo, nós temos essa tela também do Edvard Munch, de 1899, que se chama Mãe Morta e a Criança. Percebam aqui a questão da tristeza, da dor, daquele momento de angústia e solidão diante da perda. E é claro que é uma temática que não é agradável, justamente porque lida com o sofrimento. Isso significa que a morte, enquanto passagem da vida, muitas vezes vai funcionar como um tabu, um assunto a ser evitado, um assunto que ninguém quer tocar ou muito menos ver pintado numa tela. Por isso, durante todos os movimentos vanguardistas que vão buscar desconstruir essa ideia do belo, racional e perfeito, por mexer com sensações e sentimentos humanos que as pessoas pretendem esconder e evitar, essas expressões artísticas elas vão sofrer muitas críticas. E ao longo de toda a sua produção vai gerar inúmeros inimigos e até hoje pessoas que são extremamente contrárias, justamente porque não querem se deparar com cenas como essa na arte. Indo adiante, nós temos o Van Gogh, que é também um pintor expressionista. Ele já apareceu lá na aula da pintura realista e naturalista com os comedores de batatas e aqui a gente retoma também. O Van Gogh, ele utiliza pinceladas mais grossas, como vocês podem perceber, o uso de cores fortes e intensas, e ele também retrata os locais sociais, os sujeitos que muitas vezes estão à margem, como naquele quadro Os Comedores de Batatas, dos Carvoeiros,
e como aqui também a roda de prisioneiros, que são pessoas que também são colocadas à margem da sociedade. O Van Gogh é um exemplo de artista que só teve o seu reconhecimento após a sua morte. Ao longo da sua trajetória enquanto pintor, ele vendeu apenas um único quadro e foi muito criticado justamente porque as pessoas do seu tempo não enxergavam a qualidade da sua pintura. Somente depois é que houve o reconhecimento. Ainda outros desenhos do Van Gogh, como Tristeza, de 1882, e O Velho Triste, de 1890, vão mostrar as características do expressionismo, como o retrato da dor, da solidão, da angústia, do sofrimento. E, no caso do Velho Triste, nós temos as cores fortes do expressionismo. São telas que vão demonstrar de fato aquilo que a gente não quer ver, algo que é grotesco, é desconfortável aos nossos olhos. Nós temos no Brasil a pintora Anita Malfatti, que é a grande representante do expressionismo no país. O Homem Amarelo é de 1915 e 16 e nós temos também, além de outras obras, A Estudante, do mesmo período. É importante a gente salientar que as vanguardas europeias chegaram no Brasil com os nossos artistas nacionais que iam para a Europa estudar as artes e lá conheceram as vanguardas e vão trazer isso para o país. Só que ao chegar aqui, isso não significa que eles serão bem recebidos com suas pinturas. Prova disso foi uma exposição que a Anita Malfatti fez em 1917, em que ela expôs parte da sua obra vanguardista. E a tela O Homem Amarelo foi extremamente criticada pelo Monteiro Lobato. Ele vai à exposição, acha um absurdo a arte expressionista e escreve um artigo e o publica no jornal intitulado Paranoia ou Mistificação. Vai dizer que essa é uma arte de loucos, de degenerados, enfim, vai dizer que não é arte. E a Anita Malfatti sofre essa crítica de forma muito contundente, porque ela é uma pintora, é a profissão que ela exerce e isso significa que ela vai depender da sua arte para viver. E muitas pessoas deixaram de procurá-la por um tempo pela crítica que o tão influente Monteiro Lobato fez. Somente vai haver uma outra exposição das suas telas na Semana de Arte Moderna, 7 anos depois, e assim mesmo depois de muita insistência dos modernistas, que são seus amigos. E nós teremos a oportunidade de voltar a esse assunto na aula sobre a primeira geração modernista. Muito bem, indo adiante, nós temos um outro artista brasileiro chamado Ismael Neri, que no momento da primeira geração modernista, quando as vanguardas europeias vão surgir mesmo no Brasil, vão se fazer ver, este artista, ele não faz o mesmo sucesso, ele não desponta, ele não se destaca como a Anita Malfatti e a Tarsila do Amaral, por exemplo. Ele só vai fazer sucesso anos depois, em que a sua obra de fato é reconhecida. No entanto, como vocês podem perceber, a obra de Ismael Neri se inscreve pelo expressionismo e há outras obras que ele produz que também se inscrevem por outras vanguardas, como nós veremos ainda nessa aula. Temos então o autorretrato, O Homem de Chapéu, com data desconhecida. Temos aqui outro autorretrato de 1924 e percebam que os rostos, as fisionomias aí postas demonstram as características do expressionismo, como, por exemplo, aquele olhar de tristeza, interrogativo, ou mesmo demonstrando um olhar escuro, soturno, que muitas vezes provoca uma certa angústia ao contemplá-los. Ainda nesse viés, nós temos o outro autorretrato, Toureiro, do mesmo pintor, de 1922, e também Figura em Azul, da mesma data. Ambas as telas também demonstram o mesmo ponto visto anteriormente. Elas apresentam a dor, o sofrimento, a solidão estampadas nos seus rostos. Agora, vejamos uma questão do Enem de 2017 que vai contemplar as vanguardas europeias. No texto 1 temos uma ilustração de Goeldi, as figuras cadavéricas no meio de uma praça. A gente já
denota aí que não é uma arte dentro do belo, racional e perfeito. Vejamos o texto 2. Na sua produção, Goeldi buscou refletir seu caminho pessoal e político, sua melancolia e paixão sobre os intensos aspectos mais latentes em sua obra, como cidades, peixes, urubus, caveiras, abandono, solidão, drama e medo. O gravador Oswald Goeldi recebeu influências de um movimento artístico europeu do início do século XX, que representa as características reveladas nos traços da obra de A. Nós temos Alfred Kuban, representante do expressionismo, na tela Sonho e Desarranjo. Henri Matisse, representante do fauvismo, Bailarina Deitada, do Henri Matisse. C. Diego Rivera, representante do muralismo, a partir de Mineiro. D. Pablo Picasso, representante do cubismo, retrato de Igor Stravinsky. E E. René Magritte, representante do surrealismo em Os Amantes. Bom, diante do nosso contexto, em que nós sabemos que o tipo de vanguarda que vai tratar essas características, como, por exemplo, abandono, solidão, medo, drama, nós temos o conjunto, só pode ser do A, expressionismo. Então, é uma questão que necessita que vocês conheçam as especificidades da vanguarda europeia expressionista para que vocês consigam assinalar a alternativa correta. Agora, vejamos quais são as características do fauvismo ou fauvismo. Ele acontece na França em 1905 e tem como características o uso de cores primárias e puras de forma arbitrária. Isso significa que as cores como vermelho, azul, amarelo, verde, elas não vão se misturar, ou seja, não vai haver tons ou demais nuances de cores. Nós vamos trabalhar com as cores primárias. E por que de forma arbitrária? Porque eles não vão obedecer à cor frente a um determinado objeto. Então, se uma árvore tende a ter uma copa verde, para o fauvismo ela pode ter uma copa vermelha, por exemplo. Então, é arbitrário, as cores não vão obedecer ao senso de realidade, justamente porque nós estamos com uma estética que tende a romper aquilo que é racional. Nós temos formas simplificadas, então isso significa que os desenhos, as expressões nas telas não terão a proximidade com o real. A pintura não vai ser aquela pintura como se fosse uma fotografia, retratando todas as nuances e características de um determinado lugar ou determinada pessoa, tá? Então as formas são simples, os desenhos são simplificados. Não tem compromisso com a realidade, justamente porque vai buscar romper com o real, logo com o racional. E nós temos a influência do pós-impressionismo. Quais são essas influências? Lembra do impressionismo, que nós tínhamos as formas vagas, indicando movimento, pintura com muitas cores? O pós-impressionismo segue essa estética impressionista que nós vimos, mas eles agora trabalham com uma maior liberdade cromática, tem a técnica do pontilhismo, então as imagens, as figuras vão aparecer por pontinhos para formar ao longe uma imagem unificada, mas se você se aproximar, você vai perceber que vários pontos que vão formar aquela imagem. E nós temos também temas do cotidiano, certo? Então são as características do pós-impressionismo, além daquelas impressionistas que nós já vimos. E o fauvismo vai utilizar essas características também na sua estética. Aqui um exemplo, a dança de 1909 do Henri Matisse. É um exemplo de tela fauvista. É importante a gente mencionar que o fauvismo ele retrata temas leves, temas alegres. Ele é diferente do expressionismo. Ambos vão utilizar cores marcantes, cores fortes. No entanto, o fauvismo ele trabalha mais pontualmente as cores. E outra diferença com o expressionismo é que o fauvismo ele não traz aqueles aspectos de tristeza, melancolia, dor, da intimidade interior do sujeito. O fauvismo não vai se ocupar disso. Vejamos outra tela neste estilo.
nós temos Harmonia em Vermelho, de 1908, também do Henri Matisse. Vejam como as cores de fato são arbitrárias. Nós temos a parede vermelha, a toalha vermelha, a cadeira vermelha. Então percebam como a intensidade da cor é posta, né? O vermelho como uma cor primária, além, claro, das outras cores que estão compondo a tela. É interessante a gente observar também uma cena do cotidiano, como uma sala de estar ou uma mesa da sala de estar com frutas, enfim, que também são características do fauvismo. Outra imagem que vai demonstrar agora, além das cores fortes, nós também temos o pontilhismo, como vocês podem perceber na tela. Esta tela é o Restaurante de 1905 de outro pintor, que é o Maurice de Vlaminck. Agora, vamos a outra estética das vanguardas europeias muito famosa, que é o cubismo. O cubismo se inicia em Paris em 1907. Valoriza, como o próprio nome diz, as formas geométricas, cubos, cilindros, e também, claro, as formas geométricas, elas vão compor objetos e figuras humanas. Muitas vezes as pessoas confundem o cubismo com a arte abstrata. A arte abstrata também valoriza formas geométricas, mas nela você não consegue identificar um determinado objeto ou uma forma humana. No cubismo você consegue. As formas humanas e os objetos, eles vão aparecer de forma geométrica, vão sofrer uma nova formação, voltando os olhos para triângulos, quadrados, cubos, cilindros, curvas, enfim. Nós temos aqui uma das telas principais do cubismo, do Pablo Picasso, de 1907, que se chama Les Mesdemoiselles d'Avignon. Essa tela foi inspirada no interior de um prostíbulo, na rua d'Avignon, em Barcelona, e retrata 4 prostitutas. 2 delas, inclusive, estão com máscara africana, que vão demonstrar também uma influência que o Pablo Picasso sofre da arte africana. Como vocês podem perceber, o achatamento dos objetos ou das formas humanas elimina a ilusão de tridimensionalidade. Nós temos nessa tela, embora elas estejam em um plano um tanto quanto diferentes, é como se elas estivessem todas umas do lado da outra, justamente porque as imagens estão achatadas, não tem aquela ideia de profundidade. Temos aqui outra tela do Pablo Picasso, A Musa, de 1935. Pelas cores, vocês podem se perguntar se não é uma tela fauvista, por exemplo. E eu digo para vocês que não, porque as figuras humanas aí postas estão feitas de forma geométrica, diferente do fauvismo. Isso significa que mesmo uma tela cubista, ela vai apresentar características de outras vanguardas. Elas se misturam de maneira que também dialogam. Então, uma tela cubista pode apresentar as cores fortes do fauvismo, que também aparecem no expressionismo. O mesmo pode ser notado nesta outra tela, que nós temos a Mulher Chorando, de 1937. Lídia, aqui nós temos uma imagem de mulher que demonstra uma dor, uma angústia, um sofrimento. Então é expressionista? Não, não é expressionista, é cubista, porque a forma humana está geometrizada, diferente das outras telas, como a gente já viu. Embora nós temos a expressão de dor e de tristeza, há a geometrização, certo? Isso significa, conforme eu já falei, o entrelaçar das vanguardas europeias. Então, as cores de uma, a dor e o sentimento da outra, o quadricular de uma outra, todas elas vão formar as vanguardas que se entrecruzam. Esta outra tela, que é uma das mais famosas do Pablo Picasso, essa tela, Guernica, demonstra, através da estética cubista, o sofrimento, a tristeza diante da guerra. Aqui nós temos, no contexto histórico da tela, o retrato da tristeza, da dor e do sofrimento diante do bombardeio que Guernica sofre em 1936. Então, a dor, a fragmentação, a bagunça, a desordem que uma guerra causa, Picasso tentou retratar e colocar, através do cubismo, em sua tela. Agora, retomando o nosso artista Ismael Neri, que é brasileiro,
ele também se inscreve pela estética do cubismo, além do expressionismo. Percebam aqui duas figuras em azul de 1926, em que nós temos as formas humanas retratadas pelas formas geométricas do cubismo. O mesmo ocorre em Autorretrato de 1930. Percebam que o Ismael Neri vai percorrer outras vanguardas europeias, né? Ele não fica em uma, mas procura expressar a sua arte, a sua liberdade artística pela via das vanguardas, independente do estilo. Não é fiel a apenas um, mas perpassa mais de um desses estilos. Vejam aqui também O Homem Cubista, de 1928. Percebam a forma humana geometrizada, certo? Muito bem. Outra tela que é importantíssima do movimento cubista brasileiro é a tela Abaporu, de 1928, da Tarsila do Amaral. Junto a essa tela, nós temos a seguinte, de 1929, chamada Antropofagia. Percebam as cores fortes, marcantes do fauvismo e percebam também a questão geométrica, cilíndrica das personagens humanas. Essas telas vão ser muito influentes e importantes durante a nossa primeira geração modernista, porque, como nós veremos, naquele momento histórico e artístico do nosso país, era fundamental que nós criássemos uma estética nacionalista, uma estética de fato brasileira, de fato nacional, diferente das outras épocas que buscavam copiar elementos europeus. A primeira geração modernista buscava romper com essa cópia. Então a ideia de antropofagia, como é intitulado esse quadro da Tarsila, ou Abaporu, que significa homem que come, era justamente a ideia de devorar a arte advinda do exterior, para que assim a gente pudesse produzir uma arte brasileira. A gente deveria devorar tudo que viesse de fora, aproveitar as influências que fossem positivas, de maneira que essas influências se adaptassem ao nosso cenário local, e não o nosso cenário local se adaptasse a elas. Percebam? Então aqui é importante a gente ter em mente essa influência nacional, que nós vamos voltar a ela lá na primeira geração modernista, mas que aqui também cabe e é bem importante a gente mencionar. Vejamos então uma questão de 2012 que vai tratar do cubismo. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, de Pablo Picasso, representa o rompimento com a estética clássica e a revolução da arte no início do século XX. Temos aqui a tela. Muito bem. Essa nova tendência se caracteriza pela A. Pintura de modelos em planos irregulares. B. Mulher como temática central da obra. C. Cena representada por vários modelos. D. Oposição entre tons claros e escuros. E. Nudez explorada como objeto de arte. Bom, pela aula que nós tivemos, né, eu comentei com vocês a questão dos planos que acabam se sobrepondo, né, um do lado do outro. Nós não temos mais a ideia de tridimensionalidade que as obras buscam retratar, mostrando o primeiro plano, o próximo e ainda um terceiro. Nós vamos ter aqui, com o achatamento dessas imagens geométricas, a letra A, pinturas de modelos em planos irregulares. As demais telas, por mais que apresentem a figura feminina, elas não vão buscar retratar a questão da mulher como figura central ou colocar a nudez explorada, né, como objeto de arte. Isso já foi uma temática, não é mais. A ideia é romper as formas artísticas vigentes, e a questão dos planos são fundamentais justamente para romper com aquele ideal de arte que tem que aparecer vários planos, que tem que ter profundidade ou outras dimensões dentro de uma tela, certo? Vejamos agora uma outra questão agora de 2011. As vanguardas europeias não devem ser vistas isoladamente, uma vez que elas apresentam alguns conceitos estéticos e visuais que se aproximam. Com base nos conceitos vanguardistas, entre eles o de exploração de formas geometrizadas do cubismo, no início do século XX, o quadro Soldados Jogando Cartas explora uma
Olha o quadro Soldados Jogando Cartas. Conseguem perceber algumas formas humanas aí? Braços, mãos, de forma cilíndrica, tem ali forma de capacete e um certo movimento, né, na tela. E é interessante levarmos em consideração, conforme o texto coloca, que as vanguardas europeias não podem ser estudadas isoladamente, porque, como a gente já viu, uma complementa a outra, uma apresenta traço da outra estética. Vejamos as alternativas postas. Bom, então o quadro Soldados Jogando Cartas explora uma uniformidade de tons como crítica à industrialização. B. Mecanização do homem expressa por formas tubulares. C. Aproximação impossível entre máquina e homem. D. Imagem plana para expressar a industrialização. E E. Abordagem sentimentalista do homem. Bom, podemos ir à resposta. Vamos a ela, é a letra B. Mecanização do homem expressa por formas tubulares. Das demais alternativas, nós não podemos colocá-las como corretas. A primeira, porque nenhuma vanguarda busca uniformidade de tons. Até onde nós vimos, os tons utilizados são saturados, são fortes, são contrastantes. Então, a letra A não podia ser. A letra C vai dizer aproximação impossível entre homem e máquina. Eu acredito que essa aproximação não seja impossível. Nós já vimos essa aproximação em vários momentos, seja na arte, seja na ciência, seja em diversas filosofias, e nós veremos inclusive que haverá uma estética vanguardista voltada para essa aproximação homem-máquina, que é o futurismo, certo? A letra D diz que há uma imagem plana para expressar a industrialização. Não. Nós não temos uma menção à industrialização posta na tela. A tela se chama Soldados Jogando Cartas. Então a letra D não podia ser imagem plana para expressar a industrialização. Dos soldados jogando cartas, qual seria a relação entre industrialização e soldados jogando cartas? E a letra E é posto que há uma abordagem sentimentalista do homem. Não, essa daí de fato não vai aparecer. Então aqui melhor se encaixa a letra B, porque vai mostrar a mecanização do homem, né, que aí é expressa por formas tubulares. É como se as pessoas agissem mecanicamente. E um jogo de cartas, vamos combinar que há uma certa mecânica, digamos assim, durante o processo, né? Um joga, outro pega, pontua e assim vai fazendo aquele ciclo mecânico e que também não oferece grande raciocínio, justamente porque as pessoas estão concentradas naquilo, mecanicamente naquelas regras daquele mesmo jogo, certo?